O assunto que nós vamos ver hoje é sobre evolução. Aqui tem uma mensagem de Charles Darwin que diz o seguinte: a atenção é a mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana. E aí nós vamos iniciar o processo da explicação sobre o que é o conceito de evolução, para que vocês tenham uma ideia. É a mudança das características hereditárias, deixa eu descer aqui a minha imagem, de uma população de seres vivos de uma geração para outra. Então, é uma mudança que ocorre num determinado tempo, e já é considerado uma evolução. Esse processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. O termo evolução pode referir-se à evidência observacional que constitui o fato científico intrínseco à teoria da evolução biológica ou em acepção completa. A teoria em sua completude, devemos observar que essa teoria científica é, por definição, um conjunto indissociável de todas as evidências verificáveis, conhecidas e das ideias testáveis e testadas, aquelas atreladas. Ou seja, é todo aquele processo de transformação de geração para geração. Nós iniciamos falando em evolução, vamos ver as linhas teóricas. A primeira linha teórica, nós temos a teoria antievolutivas, que ela é contrária à teoria da evolução e as teorias evolutivas. Entre as teorias anti-evolutivas, ou seja, contrário à teoria da evolução, nós vamos ver aqui o seguinte. Deixa eu descer aqui a minha imagem. Aí ele até faz uma pergunta: o homem veio do macaco? Inclusive, essa explicação aí era para ser assim: o homem veio de um ser que deu origem aos macacos e deu origem ao homem. Na outra tem assim: ou teve origem da mão do Criador. São duas perguntas, uma relacionada à evolução e a outra relacionada a teorias contra a evolução, que são as teorias consideradas criacionistas. Mas vamos lá. Então vamos seguir aqui. Entre as teorias antievolutivas, nós temos o fixismo, criacionismo e imutabilidade. Teoria que se supõe, vocês estão vendo aí na tela, que as espécies tinham a mesma forma desde o surgimento do planeta Terra. Ou seja, desde quando surgiu o planeta Terra, que não houve transformação entre os seres vivos, é o que diz essa teoria, e que foi um ser supremo que criou. Vocês estão vendo aí? Ponto de vista do fixismo, do criacionismo, teve influência religiosa, foi defendida por cientistas como Linneu, pai da nomenclatura científica. Segundo Linneu, as espécies, na época ele dizia isso, né, são tantas quanto saíram da mão do Criador. No caso, é baseado nessa teoria criacionista religiosa, que o Deus Todo-Poderoso que criou as espécies e não houve, nesse caso aí, evolução. A queda do fixismo, ou seja, o que essa teoria teve a sua parte negativa, o seguinte: a comparação entre os organismos fósseis ou atuais, ou seja, quando os homens, nas suas pesquisas, encontraram os fósseis, eles aí demonstraram, os cientistas, que foi possível ocorrer uma evolução, uma transformação. O outro caso é o estudo da embriologia e da genética, que também demonstra, com todas as características, essa parte da evolução.
Vamos ver agora teorias evolucionistas, começando por Lamarckismo, ou Lamarck, e Darwinismo, Darwin, Charles Darwin. Começando por Lamarck, eu vou sair um pouco aqui da tela. Lamarck, ele determinou algumas teorias. A primeira, lei do uso e do desuso. A outra, lei da transmissão dos caracteres adquiridos, em que as espécies adaptavam-se ao meio ambiente e essas características passavam aos descendentes. Ele deu como exemplo a necessidade de respirar na atmosfera teria feito aparecer pulmões nos peixes, que começaram a passar pequenos períodos fora de água, ou da água, o que teria permitido a seus descendentes viver em terra mais tempo, fortalecendo os pulmões pelo exercício. As brânquias, que era o aparelho reprodutor, que era o aparelho respiratório dos peixes, cada vez menor utilizadas pelos peixes, com pulmões, terminaram por desaparecer. Apesar de tudo, foram descobertos os primeiros defeitos nessa teoria, ou seja, que ela não se sustentava. A lei do uso e desuso não pode ser sempre aplicada, porque ela vai ocorrer coisas negativas que você vai observar que não tem sentido. A lei da transmissão das caracteres adquiridos não se verifica, é impossível. E abriu assim espaço para uma nova teoria. E aí nós vamos ver alguns exemplos que não se encaixam nessas teorias. Na época, alguns aceitaram, mas depois elas foram derrubadas, essas leis, e nós vamos ver aqui mais detalhes. Outro exemplo de Lamarck, ele dizia assim: as aves aquáticas tornaram-se pernaltas, esse tipo de espécie, devido ao esforço que fazia no sentido de esticar as pernas para evitar molhar as pernas durante a procura de alimentos na água. Aí nós sabemos que isso não faz sentido. Que se você for observar os estudos depois de Charles Darwin e de outros cientistas, isso é porque era um tipo de espécie de pernas longas e tinha espécie de perna curta. E não por conta desse processo aí. Outro exemplo aí que foi superado de Lamarck: o comprimento do pescoço da girafa. Segundo Lamarck, o esforço que a girafa fazia para se alimentar acarretou as transformações. Então, como começou, vocês estão vendo aí duas figuras em que você tem uma girafa menor, depois ela tem uma girafa maior. E aí ele dizia que, em virtude de faltar alimento embaixo, a girafa cresceu o pescoço para se alimentar em cima. Mas depois isso foi derrubado porque demonstrou o seguinte, que existia girafa de pescoço curto e existia girafa de pescoço longo. Como a de pescoço longo estava mais adaptada, a falta de alimento embaixo, ela conseguiu sobreviver e a outra foi extinta. Que isso aí entra no estudo de Charles Darwin. Continuando aqui ainda, segundo as suas palavras, o de Lamarck, o ambiente afeta a forma e a organização dos animais, o que significa que quando o ambiente torna-se muito diferente, ele produz, num período de tempo correspondente, modificações na forma e organização dos animais. Em alguns casos sim, mas nem todos acontece isso, e isso ficou comprovado e foi derrubado essa teoria de Lamarck. Com exceção de certos órgãos de natureza muscular, as demais partes do organismo não estão sujeitas a sofrer hipertrofia ou atrofia, como responde ao uso ou desuso frequentes. Ou seja, pode ocorrer uma atrofia num sistema muscular, sim, mas tem outros sistemas que não ocorrem. E aí Lamarck dizia que por falta de uso podia ocorrer esse atrofiamento, e não é com toda a estrutura. Essa outra teoria aqui, as eventuais características que porventura fossem adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso,
não pode ser transmitida para os descendentes. Eu vou pegar um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Será que é possível nós fraturarmos um braço e a pessoa com o braço fraturado, ao se reproduzir, até a relação sexual, engravidar, o filho vai nascer com o braço fraturado? Não. Mas era nessa linha que Lamarck dizia, porque foi uma característica adquirida. E nós sabemos que não é assim, porque é através das informações genéticas. Hoje nós já sabemos isso, né? Agora vamos a Charles Darwin. Em 1842 a 1844, Charles Darwin esboçou sua teoria da evolução por meio de seleção natural. Que essa seleção natural nada mais é, vocês estão vendo aí coisas escritas aí, mas eu vou explicar. Significa que aqueles seres que estão mais adaptados a um ambiente, eles vão levar vantagem. Então, por exemplo, em um grupo de animais, os machos disputam a fêmea. Quem que vai ter relação com a fêmea, vai cruzar com a fêmea? Aqueles mais fortes, ou o mais forte. Então, isso é uma seleção natural. Entre os animais, eles vão disputar os alimentos. Quem que vai conseguir se alimentar mais? O mais forte. Então, isso entra nessa teoria de Charles Darwin, que faz sentido, que é a seleção natural, onde aqueles mais adaptados vão levar vantagem. Baseado no que eu expliquei agora, segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobreviver do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todas as características, não sendo, portanto, idênticos entre si. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Então, isso aqui, quando ele diz assim, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Ou seja, nós não somos idênticos. Nós poderemos ser semelhantes, idênticos, não. Mas outra teoria aqui. Assim, há grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante número de indivíduos na espécie. Então, essa parte aí, falando que existem espécies que produzem diversos filhotes, porque a perca é enorme. Já outros são poucos filhotes. Por exemplo, a tartaruga ela produz vários filhotes, porque muitos morrerão no decorrer do seu processo. Já outros animais, como os mamíferos, não são tantos, porque eles estarão mais protegidos. Outra coisa, na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vive têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Inclusive nesse exemplo que eu dei, porque a tartaruga põe seus ovos na areia da praia, depois vai embora, os ovos eclodem e os filhotes vão ter que se virar sozinhos. Já no caso, por exemplo, nós, os mamíferos, as mães dos filhotes vão cuidar dos seus filhotes até certo tempo. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes, como a transmissão de caracteres de pais para filhos. E esses apresentam essas variações vantajosas. E isso é como eu expliquei. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação deste ao meio. Então, aqueles animais mais fortes que vai disputar as fêmeas e aquele mais forte que na disputa ganha o direito de cruzar com as fêmeas, ele vai passar seus genes fortes para as próximas gerações. Aqui está o exemplo de uma seleção natural, onde vocês estão vendo a mariposa, e que essa mariposa cinza, ela em determinada árvore, ela vai ficar escondida. E os predadores não vão ver. Já se a mariposa é escura, ela vai ser bem visível. Aí, camuflagem que nós falamos aí. Assim, as diferenças individuais já existem entre os indivíduos de uma mesma espécie. Seriam selecionados naturalmente pelo ambiente. É esse caso que nós mostramos aí. Um ambiente como fator de seleção tenderia a fixar os indivíduos portadores de variações favoráveis e eliminar os indivíduos portadores de variações desfavoráveis.
O ambiente tem papel fundamental na adaptação das populações, isso com certeza. E as teorias de David em relação a de Lamarck? Para Lamarck, o ambiente é responsável direto pela mudança. Nós sabemos que não é isso. Não é só o ambiente. Para David, o ambiente age como selecionador. Isso é o mais correto. David partia do princípio que a variabilidade já existia. Ele, no entanto, nunca explicou de forma satisfatória a origem das variações hereditárias, porque nessa época que Charles Darwin desenvolveu suas teorias, ele não conseguiu se aprofundar na parte da genética. E aí faltou essa parte aí para ele. Neodarwinismo. Antes de Darwin, a adaptação como evidência de planejamento implicava um criador, ou seja, em que um ser criou todos os seres. Depois de Darwin, surgiu o quê? A seleção natural, atuando sobre a variação aleatória e mecanismos capazes de explicar a adaptação e a evolução. Estudos realizados por Darwin. Algumas das suas limitações, ou seja, depois desses estudos de Darwin, alguns estudiosos, cientistas, utilizaram essa parte aí de Darwin e esclareceram utilizando a genética. Essa teoria chamada de sintética da evolução ou neodarwinismo, essa teoria tem como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural, incorporando noções atuais de genética. Porque genética é o quê? É um assunto até que nós vamos passar depois, que está relacionado à hereditariedade, aos genes, aos genótipos, aos fenótipos. Esta objetiva explicar a origem das variações hereditárias, como mutações, recombinação genética. A mutação é a modificação brusca do material genético, é o caso que pode ser transmitida à descendência. Nós temos a gênica, ou cromossômica, espontânea, ou induzida, somática ou germinativa. A recombinação gênica proporciona o aparecimento de novos genótipos, que até eu falei que é um assunto ligado à genética, ou seja, de novos conjuntos de genes sobre os quais age na seleção natural, ajuda na seleção natural. Mecanismo que promove o aparecimento de recombinação genética. Nós temos a segregação dos cromossomos na meiose, que foi um assunto que vocês viram anteriormente no assunto do primeiro ano. Mecanismos que promovem o aparecimento da recombinação genética como ocorrência de crossover também na meiose. Vocês estão vendo aí todo o processo na figura. Mecanismos que promovem o aparecimento da recombinação genética através da reprodução sexuada, a fecundação, onde vocês estão vendo aí, na nossa espécie, por exemplo, 2N46 o homem, a mulher 2N46. Aí o homem produz espermatozoide, que é N23, que é a meiose, porque quando é 46, 2N, é mitose, a mesma coisa a mulher. Aí o homem produz espermatozoide e a mulher vai produzir o óvulo N23. Eles vão se unir e no ato sexual vão formar a célula ovo com 2N46, da união do N23 do homem, o espermatozoide, e o N23 do óvulo da mulher. Ocorre a divisão mitótica e vai formando, vai desenvolvendo o ser. O embrião, o feto, até nascer a criança. Especiação significa surgimento de novas espécies. Sem barreira geográfica, vocês estão vendo uma espécie. Depois teve uma barreira, aí de uma espécie, essa barreira separou alguns indivíduos, vocês estão vendo aí na segunda figura, e aí surgiu uma nova espécie. Antes era um só. Aí surgiu uma nova espécie. E o que é a barreira geográfica? É um rio, é alguma coisa que separa esses indivíduos por milhões de anos, por muitos anos. E aí pode surgir uma nova espécie. E quando acaba essa parte que separa, aí já foi criado uma separação de espécie.
Concluindo, a condição inicial para a especiação é o isolamento geográfico, foi o que nós mostramos ali. As populações isoladas passam por mutações, recombinação genética e seleções naturais diferenciais, o que provoca alterações nos seus conjuntos genéticos, surgindo uma nova espécie. A manutenção do isolamento poderá aumentar as diferenças e gerar um isolamento reprodutivo, constituindo espécies distintas, diferentes. Foi o que eu expliquei. Aqui vocês estão vendo o esquema população original, fase inicial da especiação, evolução do isolamento reprodutivo, novo de extinção das espécies, ou seja, mostrando que de um ser, de uma população de um ser, eles foram isolados, aí surgiram uma nova espécie daquele ser. Aí ficaram duas espécies, ou pode ser até mais espécies. Evidências da evolução. Em relação às evidências da evolução, nós vamos ver o seguinte: homologia, origem embrionária, função. Homologia significa em que alguns seres têm um processo embrionário bastante semelhante, mas ao nascer eles têm funções diferentes. Seus membros, como o homem, seus membros, a rã, o morcego, o gafanhoto, o cavalo, seus membros têm funções diferentes, como o morcego, mas eles vieram basicamente do desenvolvimento embrionário muito semelhante, mas exerce funções diferentes. Aí vocês estão vendo aqui, ó, desenvolve adaptações. Aqui no meio você tem um mamífero que deu origem a diversos outros mamíferos, né? Origem embrionária. Função, analogia. Analogia já é o contrário do que nós vimos anteriormente. Na analogia, o desenvolvimento embrionário são totalmente diferentes. Mas, quando esses seres nascem, eles têm seus órgãos, funções semelhantes. Então, por exemplo, um inseto e uma asa de uma ave, uma asa do inseto. Tanto o inseto como a ave, sua estrutura embrionária são totalmente diferentes. Mas suas funções, por exemplo, de voar, são semelhantes, mesmo vindo de estruturas embrionárias totalmente diferentes. Aqui mostra critério de seleção comum, uma evolução convergente, desde o tubarão, um réptil da época dos dinossauros, o golfinho, mostrando uma evolução convergente, principalmente no sentido de como eles se comportam nadando no ambiente deles. Convergente adaptativa também está relacionado a isso, ao processo de desenvolver a vida na água, onde você está vendo aí hidrodinâmica ou hidrodinâmica. Aí tem uma pergunta: qual indica parentesco evolutivo? É adaptação convergente ou irradiação adaptativa? Claro que vai ser adaptação convergente. Aqui órgãos vestigiais aparecem atrofiados, ou seja, por exemplo, nós seres humanos, vocês estão vendo ali, nossas orelhas, no início lá das cavernas, os hominídeos, nossas orelhas eram assim, não, ocorreu um atrofiamento, inclusive naquela época a orelha ela se movimentava. A mesma coisa acontece com os primatas, os macacos, e a mesma coisa acontece com algumas partes dos nossos órgãos, o intestino, em que houve um atrofiamento em relação aos órgãos, tá certo? Uma modificação. Semelhanças embrionárias. Vocês estão vendo aqui grande semelhança entre estágios iniciais do desenvolvimento. Dá para observar que essa parte embrionária são parecidíssimas, mas nós vamos ver que são de seres diferentes. Aqui, ó. Consegue distinguir estes animais? São muito parecidos, né?
Aí vocês vão ver aí, o primeiro do lado esquerdo aí, da tela, ó, o peixe, depois anfíbio, réptil, ave, porco, bezerro, carneiro e ser humano. Aí vocês vão olhar aqui no início do processo embrionário, são parecidíssimos todos. Eles vão diferenciar já no final aqui, principalmente no final. Então aí são semelhanças embrionárias. Os fósseis, paleontologia, a importância e elucidação das contínuas modificações sofridas pelas espécies através dos tempos e através dos fósseis, por exemplo, eles conseguiram descobrir a existência de outros seres, como eles se comportavam como os dinossauros. E agora vamos para encerrar, para as questões que está aí na tela, como vocês estão vendo aí. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos agora voltar, eu já estou aqui na tela, para podermos resolver essas questões. E essa primeira questão diz o seguinte: alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação apresentam algumas características corporais, como por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento do subsolo e em alguns casos a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando o conceito da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria o quê? Então vamos ver desses itens qual é o que está se encaixando com o que Lamarck falava. Tá certo? Sabemos que a teoria de Lamarck ela foi superada, mas aqui você tem que se basear pelo que Lamarck falava nas suas teorias. Letra A. As características citadas no texto foram originadas pela seleção natural? Claro que não, porque seleção natural tem a ver com quem? Charles Darwin. Letra B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e do desuso. A resposta, provavelmente, a resposta correta é essa, porque essa está falando sobre a teoria de Lamarck. Na letra C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Não tem nada a ver com a teoria de Lamarck. Letra D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Também essa não é, porque como falou em genético, não tem nada a ver com Lamarck. E letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Nessa letra E, eles estão falando, mutações, tem a ver com genética, seleção com Charles Darwin, então não tem nada a ver com Lamarck. Então a resposta correta seria a letra B, ok? Não foi difícil, né? Vamos mais uma questão. Os resultados de uma pesquisa realizada na USP, a Universidade de São Paulo, revelam que a araucária, que é uma planta, o pinheiro brasileiro, produz substâncias antioxidantes e fotoprotetoras. Uma das autoras do estudo considera que possivelmente essa característica esteja relacionada ao ambiente com intensa radiação UV, em que a espécie surgiu há cerca de 200 milhões de anos. Com base nessa teoria sintética da evolução, que já é uma teoria que utiliza a genética, que utiliza outros meios mais evoluídos, é correto afirmar que essas substâncias, letra A, surgiram para evitar que as plantas sofressem a ação danosa da radiação UV? Provavelmente isso não. Letra B. A radiação UV procurou mutações nas folhas da araucária que passaram a produzir tais substâncias? Provavelmente isso também não. Letra C. A radiação UV
o que significa radiação ultravioleta, viu? Atuou como fator de seleção, de maneira que plantas sem tais substâncias eram mais suscetíveis à morte. Essa que está bem clara. Letra D. A exposição constante à radiação UV ultravioleta induziu os indivíduos de araucária a produzirem substâncias de defesa contra a tal radiação. Isso não tem nada a ver. E letra E. A araucária é um exemplo típico da finalidade da evolução, que é a produção de indivíduos mais fortes e adaptados a qualquer ambiente. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos para a última questão, para terminarmos esse assunto sobre evolução. Deixa eu descer aqui na tela. Os voos de uma ave e de um inseto são promovidos por órgãos chamados de asas, que são utilizados para o mesmo objetivo. Entretanto, a origem embriológica das asas de uma ave e das asas de um inseto é completamente diferente. Segundo a atual teoria da evolução, os órgãos que possuem a mesma função, porém de origem embrionária diferente, são chamados de órgãos análogos, que eu já expliquei isso para vocês. E são exemplos de um mecanismo adaptativo conhecido como: letra A, divergência adaptativa, não. Letra B, mutação, não. Letra C, convergência evolutiva. É essa a resposta. Letra D, mimetismo, não. Órgãos vestigiais, não. Então vamos lá. Então a resposta é letra C. Então um abraço a todos e até a próxima aula.